Seja bem-vindo ao canal Conhecimento Diário. Neste vídeo irei te contar os principais conhecimentos que eu aprendi no livro O Homem Mais Rico da Babilônia. Fala aí nos comentários qual livro você gostaria de ver um resumo narrado aqui no canal. O Homem Mais Rico da Babilônia foi escrito em 1926. Apesar de ser um dos livros de finanças mais antigos da história, as lições presentes na obra continuam atuais. E por isso, preparamos este resumo narrado com 7 lições e ensinamentos presentes neste clássico. Apesar disso, o ideal é que você leia o livro, para absorver os demais ensinamentos presentes na obra, e se você quiser um desconto, dá uma olhadinha no link aqui na descrição do vídeo. O Homem Mais Rico da Babilônia. Em síntese, o livro O Homem Mais Rico da Babilônia conta a história de um jovem que conhece um homem rico e pede que ele seja o seu mentor para que ele se torne rico também. Dessa maneira, da interação entre os dois personagens, diversas lições podem ser aprendidas, tais como: pague-se primeiro. A primeira lição é que você se acostume a reservar parte do seu dinheiro mensalmente, para que você não corra o risco de gastar primeiro e depois ficar sem dinheiro para a sua reserva. O valor inicial da reserva pode ser de 10%, mas o ideal é que essa porcentagem vá aumentando até 30%. Se você se acostuma a pagar a si mesmo primeiro, você já planeja seus gastos retirando a parte destinada à reserva. Por exemplo, se mensalmente você retirar 10%, você irá se habituar e fazer planos apenas para o restante do salário, já que 10% estarão comprometidos. A ideia central dessa lição é a disciplina de reservar mensalmente uma porcentagem específica do seu salário. Sendo que, essa regularidade é mais importante do que o valor propriamente dito, e é essencial para o sucesso da sua administração financeira. Ainda dentro dessa lição, o livro aborda a temática das dívidas e defende que as dívidas te transformam em um escravo. Por exemplo, se você ganha R$10.000 e paga 5.000 de aluguel, significa que 15 dias do mês você é escravo do dono do imóvel. Começar a ver os gastos e dívidas como coisas que te escravizam realmente muda seu jeito de pensar sobre dinheiro. Por exemplo, se você comprar um sofá novo, você se tornou escravo durante quanto tempo para ter o dinheiro necessário para pagá-lo? A ideia é fazer o dinheiro trabalhar por você e não ser escravo dele. Não acredite no que a boca de um homem diz, mas sim no que suas mãos fazem. Parte da primeira lição do livro O Homem Mais Rico da Babilônia dizia sobre a importância de não ser escravo do dinheiro. Para isso, é necessário fazer o seu dinheiro trabalhar por você. Contudo, é importante investir com sabedoria e não cair em falsas oportunidades. Para evitar as armadilhas ao investir, não confie cegamente nas recomendações de investimentos. Por exemplo, se o funcionário do banco te oferecer uma aplicação financeira, você não deve acreditar que é um bom investimento e aceitar de cara. Ao invés disso, se pergunte: se essa é realmente uma boa oportunidade, por que ele está oferecendo para mim ao invés de aproveitar ou passar para um amigo? Você pode até mesmo perguntar para essa pessoa se ela também investe nesse produto. Pessoas que agem têm mais sorte. Muitas pessoas ficam em casa reclamando que não têm sorte na vida. No entanto, como uma pessoa que só reclama vai ter sorte? A realidade é que você precisa criar oportunidades para que a sorte apareça. É por isso que quem age mais tem mais sorte, pois cria o contexto necessário para que a sorte possa aparecer. Ao invés de reclamar e não fazer nada, procure agir, sair de casa, fazer novos contatos, ir a novos lugares e se expor a novos contextos. Ao preparar o solo para novas oportunidades, você provavelmente começará a ter sorte na vida. Uma coisa é certa: a sorte só acontece onde ela tem espaço para existir. Saiba proteger o seu patrimônio. Não são raras as histórias de pessoas que ganharam muito dinheiro e que acabaram quebrando. Essas pessoas que já tiveram muito dinheiro, mas acabaram com pouco, não souberam proteger o seu patrimônio. É por isso que, tão importante quanto ganhar dinheiro, é saber proteger o que você tem. Por exemplo, uma forma de você proteger o patrimônio que você tem investido é por meio da diversificação. Ao diversificar entre diferentes classes de ativos, você consegue diluir os riscos e potencializar os retornos. Em contrapartida, se você deixar todo o seu patrimônio alocado em um único tipo de ativo, se esse ativo se desvalorizar, você pode perder uma parte ou todo o seu patrimônio. Desse modo, além de estudar sobre investimentos para saber como investir bem,
também procure formas de proteger o seu dinheiro. Invista no que você conhece. Não invista em ativos que você não conhece. Ou seja, se você for comprar ações de determinada empresa, é essencial que você conheça sobre o negócio. Se você não souber no que você está aplicando, na verdade você está fazendo uma aposta e não um investimento. Afinal de contas, como você pretende acompanhar um investimento ou tentar projetar resultados se você não entende sobre a atuação da empresa, o setor que ela está presente e o desempenho da companhia? Se você investir em algo que não conhece, as chances de você não obter bons resultados aumentam exponencialmente. Portanto, ao invés de ter pressa em montar uma carteira com um monte de ações que você desconhece, prefira montar uma carteira bem estruturada aos poucos, com ativos que você conhece profundamente. Fluxo constante de dinheiro é mais importante que ganhar uma bolada. A sexta lição do livro é não se iludir com ganhos milagrosos e rápidos, já que o fluxo constante de dinheiro é mais importante do que ganhar uma bolada. Se você ganhar muito dinheiro, muito rápido, você corre o risco de perder tudo, já que você não terá experiência para administrar esse dinheiro. Ou seja, se você não tem experiência com dinheiro, é muito provável que você perca tudo caso você ganhe uma bolada. É por isso que geralmente as pessoas que ganham na Mega Sena não permanecem ricas por muito tempo. Essas pessoas não sabem administrar fortunas e acabam deixando tudo escorregar entre os dedos. Enfim, ao invés de procurar retornos rápidos, busque adquirir conhecimento para criar bases sólidas de apoio para as decisões financeiras. Lembrando sempre que o foco no longo prazo é o ideal para construir um patrimônio que garanta independência e estabilidade financeira no futuro. Aumente a sua capacidade de ganhar dinheiro. Para finalizar nossa lista de lições do livro O Homem Mais Rico da Babilônia, a dica é investir em educação para desenvolver e adquirir novas habilidades. Dessa forma você conseguirá aliar sabedoria à experiência, e poderá cuidar de seu futuro de maneira mais tranquila. Em outras palavras, o conhecimento é essencial para que você possa construir e manter um patrimônio sólido. É por isso que se uma pessoa milionária perder tudo, ela irá demorar menos tempo e terá mais facilidade em recuperar sua riqueza do que uma pessoa sem conhecimento e experiência. Link com desconto especial para o livro completo, aqui na descrição. Inscreva-se no canal e deixe um comentário com o nome do livro que você gostaria de ver o resumo aqui. Até mais!